Nós estamos aqui no Sindágua, que é o sindicato que representa os trabalhadores do saneamento de Minas Gerais. E nós tivemos hoje a alegria de receber o Sebastião Neto, que foi um dos dirigentes principais da fundação da Central Única dos Trabalhadores, foi da gestão da CUT uns 4, 5 mandatos, 12 anos. 12 anos na CUT, e foi o momento mais importante da luta da CUT, foi quando a CUT se afirmou como uma central combativa. Então nós vamos aproveitar hoje, ele faz uma apresentação, nós estamos aqui, Neto, com o queijo de Minas, do Vale de Jequitinhonha, um pão de queijo nosso de Minas, e aí uma cachaçinha de Salinas. Pensei que era um Guaraná, não tomei. A cachaça de Minas é o seguinte, se você chegar numa casa e tiver lá um rótulo com selo, isso é coisa de paulista. A verdadeira mesmo é na garrafa PET ali, amarelinha ou branquinha, entendeu? Aí você vai tomar ela no final, deixa ela para tomar no final, porque Fazer aí um brinde. você faz um brinde e o presidente do sindicato está fazendo, pediu para fazer esse presente para você vai levar ela para São Paulo, entendeu? Então é isso. Neto, qual que é a sua história? Muito simplesmente, eu trabalhei mais de 20 anos na fábrica metalúrgica, trabalhei em uma outra coisa, também porque às vezes dava muita repressão, arrumava emprego onde dava. Tecelagem, outras coisas, até fábrica macarrão trabalhei. Quando tinha muito problema de chamar de lista negra na época, né? Ou mesmo, eu tive 2 prisões preventivas, eu fui preso em 69 e era muito menino, né? Tinha 18 anos e fiquei até anistia da clandestinidade, mas conseguia trabalhar, né? Evitando grandes empresas, mas também trabalhei em muitas grandes empresas, né? Ao longo da minha carreira. E o período dos anos 70, que é o período, vamos dizer assim, que apertou bastante, depois do ato 5, 69, a gente se recolheu dentro das fábricas. Então nós tínhamos o que alguns chamam de exílio dentro das fábricas. Nós estávamos muito conscientes de que não podíamos botar a cabeça para fora, mas a oposição metalúrgica tinha uma característica que vem muito, muito, muito mais da esquerda cristã, particularmente uma grande liderança, que é o Waldemar Rossi, que encabeçou a nossa primeira chapa em 65, enfrentando a chapa dos pelegos, dos interventores, que a Deodora colocou lá em 64. E ele tinha aquela concepção da JOC, Juventude Operária Católica, do ver, julgar e agir. Ô Neto, só uma questão. Você é paulista? Não, sou do interior. Você, não. Sou de Goiás. Você é de Goiás. E aí, família grande lá de Goiás? É família normal. Nós somos 13 irmãos, mas eu tenho, sei lá, 80, 90 primos, nem sei. Você chega em São Paulo em qual ano? Final de 69. Eu saí da cadeia e fui para São Paulo. Beleza. E aí nós optamos por um trabalho muito silencioso. É surpresa para muita gente que em 78 tem tido aquela greve enorme, a greve das comissões de fábrica. Como que mais de 200 fábricas em São Paulo, a palavra comissão de fábrica aparece e os trabalhadores dizem queremos comissão de fábrica e organizam comissão de fábrica. Elas não duraram porque a diretoria era muito pelega, muito traidora, mas algumas permaneceram por alguns anos, né? E criou uma nova marca no sindicalismo brasileiro, que é a comissão de fábrica. Tinha comissão de fábrica, tinha um delegado sindical, tinha comissão paritária, tinha várias maneiras de existir, né? E essa inovação em 78, ela acontece junto, essa greve, com a eleição, que está no filme Braços Cruzados, Máquinas Paradas. Está disponível no YouTube, Braços Cruzados, Máquinas Paradas. Que conta ao mesmo tempo a emergência das greves operárias em São Paulo, 78. Veja bem, estou falando de São Paulo, não de São Bernardo. Cidade de São Paulo. Tá? A greve começa na Scania, espalha para vários lugares do Brasil, São Paulo, Osasco, Guarulhos, atinge os canavieiros do Pernambuco, não é? Mas isso vai fazer com que, junto com a eleição dos metalúrgicos, nós ganhemos a eleição com o companheiro Anísio Batista. O procurador do Ministério do Trabalho anula a eleição, falando, lamento pelos meus amigos, era uma fraude enorme, aparece no filme Braços Cruzados, Máquinas Paradas. E o ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto, 20 dias depois, passando por cima da justiça, de tudo, isso é 78, gente, dá posse ao pelego e a sua diretoria, Joaquim Santos, dizendo assim, vim aqui prestigiar a posse do meu amigo. Então, o ministro do Trabalho passa por cima de qualquer coisa judicial, do próprio Ministério do Trabalho,
e da posse. Isso construiu uma referência para a oposição. Ela virou uma coisa importante no Brasil. Porque a partir de 78, 79, é o ciclo de greves que vai mais ou menos até a Constituinte. Eu acho que o grande período de ascenso nosso, de lutas trabalhadoras, é até a Constituinte. Porque a Constituinte, embora tenha tido muitas conquistas, ela também começa a deslocar nossas forças para as coisas institucionais, partidárias, mandatos. Mas eu queria ver a sua pergunta para poder, como que eu continuo aqui. O Joaquinzão é o grande nome do peleguismo nacional. Rapaz, tem muitos E grandes nessa nomes. época a oposição cria a ANAPS, ou é... Não, é assim. O Joaquinzão ficou muito importante, porque nós éramos 400 mil metalúrgicos numa única cidade, que é São Paulo. O Márcio Costa, que está nessa polêmica do IBGE, que vai ser, por sorte, felicidade nossa presidente do IBGE, o Márcio Costa tem um livro chamado Metrópolis. Ele fala que a concentração operária de São Paulo, que não é bem a cidade de São Paulo, é a oeste e a sudeste, que vai a mancha de Osasco até o ABC, foi a maior concentração operária da história da humanidade. Talvez na China hoje seja diferente, mas na China tudo é diferente, tudo é multiplicado. Ou seja, durante a história do movimento operário todo, francês, inglês, alemão, a maior concentração operária que houve até hoje na história da humanidade foi aquela mancha que tinha em São Paulo. E nós, parte dessa mancha, eram 400 mil metalúrgicos, só metalúrgicos, 400 mil. Então é um sindicato muito importante. Maior que Detroit, Estados Unidos? Maior que tudo, maior que tudo. Maior que Bruges, maior que Lyon, maior que Manchester, maior que tudo. Nunca houve nada igual na história da humanidade, né, naquele período. Então, era muito importante que aquele sindicato ficasse sob controle. Então, o que a ditadura fez? Já no dia 2 de abril, o sindicato estava ocupado, caçaram um companheiro do Partido Comunista, que era o Deleles. Aliás, aparece a primeira cena do filme Braço Cruzado é com ele, muito carinhoso, nosso carinho com ele, era nosso opositor político, mas reconhecemos o papel do Deleles, que era um companheiro do PCB, que foi caçado em 64. E a nossa característica de enfrentar esses pelegos foi em 65 se consolidou essa diretoria dos pelegos, ganhou a eleição chapa única, foi até 87, então imagina, 65, 87, 22 anos, o mesmo pelego. Só que essa equipe dele foram interventores dos principais sindicatos operários, de Guarulhos, de São Bernardo, de Santo André, é impressionante. A elite da pelegada foi a diretoria que foi até 87 em São Paulo, até 87. Nessa época o PCB já passa para o lado... Não, é sutil a coisa. O PCB sempre teve um pezinho na oposição e um pezinho na diretoria. Sempre teve diretor do sindicato com os pelegos. Sempre teve. Quando chega em 81, teve a eleição de 78 foi anulada, em 81, o PCdoB, que não é bem o PCB, faz uma chapa própria e divide. As duas chapas nossas tiveram mais votos que a chapa do pelego. No segundo turno perdemos. Com Aurélio. O companheiro Aurélio Pérez foi deputado federal. Né? Bom, em 87, aí tem uma divisão provocada dentro da CUT. Porque como a oposição era muito democrática, muito conciliista, muito assembleísta, tudo era decidido por votação regional, os coordenadores todos tinham que ser indicados em suas regiões. Porque, só uma coisa importante, como eram 13 mil empresas, pequenininhas, a maioria, mas muitas grandes, a nossa característica democrática era quase uma necessidade nossa. Nós nunca fomos uma frente de tendências. A Convergência tem isso, o PT tem isso. Não. Isso em São Paulo não existia. Tudo era decidido em votação regional ou assembleia. Então, era muito engraçado porque a oposição, às vezes a pessoa do mesmo partido, da mesma corrente, brigava com o outro porque tinha que fazer a posição da base, senão na semana seguinte ia ser destituído. Mas quando arredando a Comuna de Paris, do Soviet, é uma tradição muito própria. Nós éramos uma frente de trabalhadores. E é essa característica que depois nós vamos tentar levar para dentro da CUT, na CUT pela base. Vamos falar depois disso aí. Então o que acontece? Em 87, e as nossas chapas sempre foram por convenção. Você pessoalmente era ligado à Frente Nacional dos Trabalhadores? Não. O que eu me liguei no sindical foi a CUT pela base. Não tinha nenhuma corrente própria. Eu era da oposição metalúrgica, do MOSP. Mas não tinha uma corrente política, eu nunca fui de uma corrente política, nem partidária, nenhuma. Nessa época você já era casado? Sim. Aí já teve os seus meninos nessa época? Não, eu não tive filhas, eu tive 2 bons casamentos e as 2 mulheres vieram com filhos já. Já vieram
perfeitas e acabadas com pessoas lindas. Uma era uma gaúcha brava. A grande companheira, Antonina. Assim, partiu há um mês e pouco. É mesmo? Fiz um texto de homenagem a ela. Acho que foi a pessoa que mais eu aprendi na vida, pessoa muito querida, uma grande guerreira, 24 horas, né? Bom, então o que acontece? As nossas chapas sempre foram tiradas por convenção. A convenção de 87 é 1.200 metalúrgicos, tá? E nessa convenção nós ganhamos a convenção e dentro da CUT é criado um movimento, não é, que era enterrar a oposição no caixão do Joaquinzão. Por quê? Os comunistas do PCB, que tinham entrado na diretoria em 81, em 87, um ex-comunista, que é o Medeiros, virou da direita, criou a força sindical apoiada pelo Collor, etc e tal, chuta a bunda dos seus colegas comunistas. Então esse grupo de comunistas do PCB, mais do PCdoB, mais do 8, faz uma chapa com o PDT e tal, e rompem com a gente, mas com apoio da CUT, de São Bernardo e tal, que bancaram. Na eleição de 87, o apoio que nós tivemos da CUT foi 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, cuja soma ou multiplicação é 0. E deram muito dinheiro para outra chapa, que era a chapa dissidente da CUT. Uma coisa horrorosa, e foi a nossa grande chance. Que era a chapa do Lúcio, o companheiro Lúcio Belintani, que foi um companheiro preso dentro da Volks, etc e tal. Da Ford, não? Não, da Volks. Não, ele estava trabalhando na Ford, mas a história dele política lá atrás é da Volks. Mas deixa eu dizer uma coisa assim importante. Em 84, a chapa da oposição pura, contra os pelegos, mais o PCB, mais o 8, mais não sei quem, nós tivemos 7.000 votos a mais nas fábricas. 7.000 votos a mais nas fábricas. Por que nós perdemos a eleição? Porque São Paulo tem uma característica muito importante que a ditadura fez com o sindicato, que é uma política de total apoio aos aposentados na parte médica. Então o sindicato ganhou um ambulatório, todo o remédio era dado de graça no ambulatório, então o cara tinha uma boa consulta, tinha internação clínica e tinha remédio de graça. Então a grande campanha dos pelegos contra a oposição, que nós vamos acabar com o departamento médico, que era dizer que queria mudar o assistencialismo do sindicato, jogar isso contra a gente. O resultado, dos 12.000 aposentados, 11.000 votaram nos pelegos. Então teve um companheiro velhinho que veio entubado de seringa aqui no braço, com catéter, de maca votar. Uma avalanche. Então tivemos 7.000 votos a mais nas fábricas, porque mostra a dinâmica operária, e perdemos os aposentados, tá certo? Então é isso. E em 90 disputamos outra eleição com o companheiro Chico Gordo e o companheiro Vital, aí sim junto com o companheiro do PCdoB. Em 93 temos uma última chapa, mas nós já estávamos nos estertores, porque a perseguição patronal. E o Paulinho, esse que é dono do Solidariedade aí, ele tem uma entrevista muito famosa no jornal Diário Popular, que é um jornal muito lido nas fábricas, era o Gazeta Esportiva e Diário Popular, né? Que eram os jornais mais lidos na época, jornais populares, jornal de sangue e tal. Ele diz que cutista, olha a fala do Paulinho, dono do Solidariedade, foi deputado federal, graças a Deus não foi reeleito agora. O que ele dizia? Cutista não trabalha na minha base, foi o ato falho. Eles assumem que delatavam a gente. Cutista não é que não milita, não tem vez. Cutista não trabalha na minha base. Ele foi da CUT, né? Ele foi do MOSP. Não. Paulinho, ele foi um cara... Ele não foi do MOSP, não? Não. O Paulinho é um cara que surge como um lutador muito bom. Aliás, apesar de ser um grande pelego, uma coisa que tem que entender, é um grande grevista, muito corajoso. Nenhuma crítica ao Paulinho nas greves que ele fez. Ele teve um cara... Estouraram o queixo dele, uma vez a polícia estourou. Ele é um cara muito corajoso, mas é um sindicalista de direita, ele é um sindicalismo americano. Os caras são corajosos, são sindicalismo de resultado. De resultados, mas são pelegos, eles são do capital. São do capital, né? Todo trambique que faz possível. Agora, ele passou pela fundação do PT em Pirituba, ele se definiu seu rumo em 81. Até 81, ele é um cara muito bom na fábrica, na DECA, vários companheiros trabalharam com ele, um cara muito bom no enfrentamento da fábrica, mas de lá para cá descolou, virou essa que vocês conhecem aí. Para quem tem mérito, tem que ter o mérito que tem. Se não tem o racha com a chapa do Lúcio Belintani, a CUT, o MOSP ganhava a eleição? Só, tanto em 81, quando o PCdoB rompeu com a gente, nós tivemos mais votos. Em 84, tivemos 7.000 votos a mais nas fábricas, como eu falei, perdemos os aposentados.
E em 87 também as duas chapas tiveram mais voto do que a chapa que aí era o Medeiros, trocaram o Joaquinzão pelo Medeiros, né? A partir delas começamos um lento declínio, né? A sua participação na executiva da CUT, qual que são as coisas mais importantes assim que você liderou dentro da CUT? Não, eu escolhi um cantinho na CUT que era ligado muito à restauração produtiva. Vocês têm que lembrar que os anos 80 para 90 é o período das grandes inovações na gestão fabril. É o ciclo de qualidade, é o 5S, e é a reconversão das indústrias. A Arno, a fábrica que eu trabalhei. A Arno tinha 200 e poucas impressoras de plástico, só para ter uma ideia, né? Trabalhei lá dentro da área, eu conhecia bem. Ela tinha mais impressora do que a Estrela, que era a grande produtora de brinquedos no Brasil na época. E ela fabricava para várias outras, fabricava Electrolux, Pavalita, coisa inacreditável, né? Nessa reconversão, a Arno diminuiu a menos da metade a quantidade de trabalhadores, reorganizou as ilhas de produção com as máquinas, e um trabalhador que antes tomava conta de uma máquina, uma companheirinha, normalmente eram mulheres, passou a cuidar de 5. E todo o sistema foi automatizado. Isso assim, desde a entrada da matéria-prima até a saída. Ou seja, a gente realmente foi pego no contrapé da restauração produtiva. O que eu fiz na CUT foi escolher até porque nós dirigimos com grandes companheiros nossos, o Durval de Carvalho de Campinas, o Miguel Rosseto de Petroquímica do Rio Grande do Sul e o Jorginho de Franca, foram os nossos secretários de política sindical. Era a nossa área da CUT pela base. Que a CUT tem uma divisão de cargos meio filha da puta, meio escrota, né? Aí eu vou falar uma coisa importante que aconteceu na CUT em 91. A CUT nasce muito democrática, porque a CUT é composta basicamente pelo chamado sindicalismo autêntico, que é o Lula, o Jacob Ittar, o Olívio Dutra, o Wagner Benevides aqui, o próprio João Paulo Pires, que tinha um grupo de sindicalistas chamados autênticos, que eram dirigentes sindicais já no finzinho da ditadura, né? As oposições sindicais, que era o movimento nacional, e uma coisa muito importante, negligenciada, que é o sindicalismo rural, que era muito ligado à Igreja Católica Progressista. Então essas três grandes vertentes constituíram a CUT, sem contar com o apoio do PC, nem do PCdoB, nem do MR8. Ou seja, a esquerda tradicional ficou fora da CUT e contra a CUT. Tá? Bom. E o Estatuto da CUT é muito bom. Na sua origem, inclusive, fala futura sociedade, quer dizer, não foi para dizer socialista. Tudo bem, mas uma coisa nós não conseguimos, que era ter um critério de respeitar as forças internas. Então nós, com os companheiros que depois seriam a convergência, chegamos a ter 46%, 48% dos congressos. Antes disso, Tá. Você citou aí Durval de Carvalho. Sim. Aqui mineiro aqui de norte de Minas, sabe, né? É do Jequitinhonha. Do Jequitinhonha. É. Tem um Ítalo também do Jequitinhonha. Sim. Quem que são os mineiros que você encontra lá em São Paulo? Puta merda, cara. Mineiro é igual praga, rapaz. Dá em todo lugar, igual capim batatinha. Tem muito. As principais lideranças eram Durval, Ítalo... É que eu tentei... Não, é que o Ítalo foi um grande diretor dos químicos. Dos químicos. químicos. Foi deputado e vereador. Mas tinha sido metalúrgico antes. Antes de ir para os metalúrgicos tem uma característica. Por exemplo, o Sindicato dos Plásticos de São Paulo, que é um sindicato que agora é junto com os químicos, dos 7 da executiva, 6 tinham sido oposição. Ou seja, como as profissões são eletricista, ajustador, torneiro, fresador, ferramenteiro, mecânico, a gente se espalha. Eu mesmo trabalhei em outras empresas conforme a situação apertava. Então, vários sindicatos vidreiros, plásticos, carne, borracheiro, vários sindicatos, tem gente que foi da oposição, aprendeu na escola da oposição, vamos dizer, e acabou constituindo chapa e ganhou outros sindicatos. O Durval era mais ligado ao bispo de Campinas, né? Não, o Durval é um companheiro que vem da pastoral operária. Operária. Basicamente. De Campinas. O bispo mais ou menos. O bispo não era... Tem um bispo legal, depois tem outro bispo que queria expulsar os meninos de lá. E o Ítalo é da Zona Sul de São Paulo. O Ítalo é Santa Amaro, Zona Sul, da Skip. Tá bom na Skip ali na João Dias. Quem é que ganha o Ítalo? É o pessoal... É a Samira, que é uma... Não, a Samira, que é uma grande companheira aqui de Minas... Está aqui em Minas, hein? Voltou para Minas. Ela foi uma dirigente da democracia socialista na Zona Sul, uma grande dirigente. Né? Então, aqui um trabalho não só um trabalho de acompanhamento da área operária,
como também um trabalho pioneiro com a questão das mulheres, né? A ADS foi uma corrente importante nesse período lá, não só na oposição, mas na própria era sindical. Tinha bastante peso na época, com vários sindicatos, vidreiros, químicos, bastante, plásticos, né? Bastante peso. Esses jovens que saíram aqui de Minas, nesses anos de 75 a 80, você teve contato com eles? Flávio Andrade, Samira? O Flávio, assim, até vi as homenagens dele quando ele morreu, eu acho que o Flávio é uma pessoa tão maravilhosa, tão inacreditável, porque é uma pessoa muito, muito rica, muito rica. Ele nunca usou o dinheiro dele contra ninguém, nem para oprimir, nem para humilhar, né? Assim, eu tenho muita emoção de falar do Flávio. Você sabe que ele morou aqui, a 2 quarteirão embaixo aqui. Quando ele dava aula na Fafiche, morava na Rua Primavera. Solidário, um cara amigo, entendeu? Ele usava o dinheiro dele para o bem. E o Flávio, por exemplo, tentou criar um jornal nacional do PT, no qual ele foi proibido. Um dia, tem um texto famoso do Alípio Freire, dizendo que viu um terno descendo a escada do PT, foi quando o Rui Falcão foi lá para fechar o jornal de massas do PT, entendeu? Então o Flávio botou muito dinheiro dele. Então essa é uma pessoa que eu tenho uma admiração irrestrita pelo Flávio. Pena que ficou doente muitos anos, a gente não pôde se falar. Não, nunca foi meu amigo. Meu amigo não foi pessoal. Tinha boa relação, conversávamos, né, o Jornal em Tempo nos apoiava, tal, assim como o Jornal Movimento, né? Mas é uma grande figura. A Samira acompanhava mais o trabalho do Chico Gordo, né? Trabalho na Zona Sul, do qual o Chico Gordo era um dos expoentes e foi deputado estadual. O Chico foi um dos deputados estaduais nossos, um dos parlamentares nossos. O outro é o próprio Ítalo, que não é bem da oposição, né? Mas nós também apoiamos, mas é o Chico. O outro companheiro do PCdoB é o Vital, que é mineiro também, é o Eustáquio Vital, que é mineiro. Vital do PC, foi tesoureiro do PCdoB, não é? E o Anísio Batista, que é do interior de São Paulo, da região de Marília. Eles foram os nossos parlamentares, né? A história do Fora Colo, teve uma reunião aqui em Minas famosa? Então, o que acontece é assim... Na Associação Médica, né? Na João Pinheiros ali. O que acontece é assim, o Fora Colo surge na CUT Regional Grande de São Paulo. Aí o companheiro, que era o presidente da CUT estadual... Há controvérsia, viu? Não. Porque o pessoal acha que nasceu aqui na CUT Minas. Mas é igual quem criou a lâmpada, quem criou o rádio. As ideias não são para nós lá, apareceu em São Paulo, para vocês... O Carlinhos Calazans fala que foi CUT Minas. Tudo bem, mas eu acho que havia uma espécie de vasos comunicantes aí. Porque tem o cara da Bahia, tem o cara do Rio Grande do Sul, estou dizendo. Para nós lá, aqui tem um epicentro da conversa na CUT, que passa por São Paulo. Ou seja, depois eu quero falar de outro mérito de vocês, que é o apoio ao MST, que a CUT era contra apoio ao MST no começo, né? Eu vou falar disso aí depois. Que nós quase fomos expulsos aqui no processo do YouTube da CUT. É piada, expulsar da CUT não tem como expulsar. Mas tudo bem. O que acontece? Que é um ano antes, depois antes do Congresso de 91, que é um caso gravíssimo na CUT. Mas vamos acumular os assuntos, não. O Fora Colo, a CUT Regional Grande de São Paulo, tinha uma característica porque ela não respeitava os sindicatos peleus. Então, por exemplo, muitos acordos coletivos em fábricas metalúrgicas foram assinados pela CUT regional. Porque naquela época a nossa ideia era criar uma estrutura sindical cutista, quebrando a estrutura sindical. Tá certo? Trabalhador de supermercado, por exemplo, que não tinha um sindicato, o sindicato nem existia, quando tinha uma crise, ia 100, 200 trabalhadores lá na CUT regional pedindo ajuda. O Sindicato dos Correios de São Paulo foi criado dentro da CUT regional. O Sindicato do Judiciário, do Judiciário, que quando tem a Constituinte, permite sindicato, é criado lá. Previdenciários é criado ali dentro. Quer dizer, um monte de sindicato, porque a CUT queria construir uma estrutura sindical cutista, lembra? Que nós contra a estrutura sindical lá no começo? Não ninguém mais fala nisso, contra a estrutura sindical. Retirar o artigo 5 da CLT, etc e tal. Bom, então o que acontece? Aí o companheiro, que era o presidente da CUT estadual São Paulo, que é o companheiro Feijó de São Bernardo, faz um documento exigindo que a CUT retire os cartazes. Olha que loucura. A CUT regional faz um cartaz Fora Colo, a CUT estadual exige que os cartazes sejam retirados da rua. Qual foi a nossa resposta? Vai lá, você tira os cartazes, a gente cola, você tira. É simples, faz igual a prefeitura. Tira os cartazes. Isso vai para cima na CUT nacional e a CUT nacional não apoia o Fora Colo. Aí quando o movimento tomou a rua, e é o caso aqui
de Minas. Você está citando a reunião em Minas. Houve uma tentativa da corrente majoritária da CUT de proibir o Fora Collor. Mas isso é bem interessante porque, vamos lá por partes. Aqui também, na Escola 7 de Outubro, teve reunião em 90, que antecede o Congresso de 91, e a CUT Minas, que era o Calazans, na época o presidente, faz um cartaz, ocupar, resistir, produzir, reproduzindo o que o MST falava. Então eles pegaram esse cartaz que a CUT Minas fez, mais a nossa posição, que era apoiar seringueiro, não sei o quê, e queriam nos expulsar da CUT. Os caras vão expulsar, gente, mas vamos expulsar como? Onde que os estatutos podemos ser expulsos por ações políticas? Um delírio. Mas isso mostrava o quê? Que depois do Congresso de 88 em Minas, quando foi reduzido drasticamente o peso das delegações de base, e quando foi praticamente eliminada a participação dos rurais, porque a CUT tinha um critério lá na sua fundação, para ser fundada, que quando um pelego não convoca uma assembleia, a base pode convocar. Isso deu um grande peso às oposições dentro da CUT. Só que essas oposições começaram a incomodar a maioria. E havia muita chantagem. Se uma oposição não somasse a maioria, que é chamada articulação, eles não cortavam apoio. Então tem um caso muito emblemático em 86, na votação da Constituinte, que a CUT pela base tinha uma teoria que a rua tinha que pressionar o Congresso. E os companheiros da maioria tinham uma concepção mais institucional, de eleger por cima e fazer ação por cima, como acabou sendo no final. Então, criou um drama, porque a votação deu, por incrível que pareça, empatada. Teve 3 verificações de nome, de vai levantar braço, não sei o quê, deu empatado. Então foi para a CUT, o Congresso de 86 do Rio, que era pré-constituinte, empatada a posição de São Paulo. Então, embora nós fôssemos minoritários nos votos do delegado, ganhamos muitas posições políticas. E o caso mais grave da história da CUT, que é a votação mais importante de todas da história da CUT, foi em 91, na proporcionalidade qualificada. O que aconteceu? Os companheiros do PCdoB estão sendo namorados para vir para a CUT. Eu até participei da delegação do Rio, que foi negociar com eles. Foi eu, acho que o Jair e o Lorenzetti, ou o Delúbio, não lembro direito. Desses 4, 3 foram. Eu lembro que foi o dia que o Prestes morreu. Negociamos com a corrente sindical classista. Em 91 eles vieram para o Congresso da CUT. Então, o que se contava? Que eles viriam como um peso conservador, se somando à chamada articulação, a maioria da CUT. O que aconteceu no Congresso? Que foi colocado em votação a proporcionalidade qualificada. O que é proporcionalidade qualificada? Se uma chapa tem 40%, outra chapa tem 40%, outra tem 20%, o que acontece? Ou uma 41%, outra 40% e a outra 19%, a chapa de 41% escolhe o primeiro cargo, vamos dizer, escolhe o presidente. A chapa que tem 39% escolhe o segundo cargo, que é Secretaria-Geral, Tesouraria, e assim vai, como é no parlamento a rigor. Se você for ver, a democracia burguesa deveria funcionar assim, pela proporcionalidade. Nós ganhamos a votação por 8 votos lá no AMB. Bom, o Congresso parou, os companheiros da maioria disseram que não aceitavam o resultado, depois fizeram lá 1000 armativas. Bom, vocês ganharam por 4 votos. Quando, isso foi de sábado para domingo, final do Congresso. Quando, lá para as 3h30 da manhã, eles chamaram e falaram o seguinte: acabou a discussão. Acabou a discussão. Por quê? Não tem. Não vai passar. Não vai passar. Se vocês quiserem, saiam da CUT. Disseram para nós assim. E quando abriu o plenário, no outro dia, vários companheiros do Gilmar, que era um importante dirigente bancário, que estavam assim: racha, racha, racha. Nós conversamos muito com o pessoal da Convergência que nós não íamos sair da CUT, nós da CUT pela base. E eles meio estavam tentados e disseram: não, então tá legal, então depois saíram. Pouco tempo depois saíram. Mas esse é outro assunto. O que eu quero dizer? Se a CUT tivesse tirado uma coisa de compor democraticamente conforme as correntes sindicais, não correntes políticas, as correntes sindicais, então poderia permitir a convivência do PCdoB, que tinha uma corrente, da CUT pela base, que era uma corrente, da Convergência, que era uma... Isso é a pluralidade e a questão da unidade à esquerda, porque do lado direito já tinha muitos pelegos, tá certo? Bom, e lembra que em 91 já tinha sido criada a força sindical. Então seria muito importante ter um grande bloco para enfrentar a unidade dos pelegos, que era a força sindical, com o dinheiro do Collor. O Antônio Candido foi ministro do Collor, que redigiu o programa
da força sindical, era uma central que se assumiu como uma central neoliberal, uma central de cooperação com o capitalismo, buscar resultados, né? Aquela coisa do sindicalismo americano. No entanto, ali foi o fim da morte da democracia dentro da CUT. A conversar pelos companheiros, que agora depois criando com lutas, né? Mas eu digo assim, é tipo aquela música do Tim Maia, me dê motivo para eu ir embora. Mas a questão grave, mais grave do que essa, não foi a questão do pacto social com o Sarney, não? As duas têm o mesmo. Eu acho que para a democracia interna a proporcionalidade qualificada é mais grave. Como é que foi a questão do pacto social? O pacto social é assim. Tem o Congresso de 88, aqui em Minas, que é o Congresso que fecha a democracia, que adia o Congresso de 2 anos para 3 em 3 anos, cai uns 5 mil para 2 mil delegados, mais ou menos, né? São proporções internas. E aí tem um delírio que o companheiro Jair Meneghel encarnou, que é de confiar na proposta do Pacto Social. O que é o Pacto Social, resumo? Nós vamos tentar resultados na economia, vocês não fazem greve. A coisa clássica, grande exemplo é a Espanha, lá na transição espanhola do Pacto de Moncloa, né? E nós nos opusemos a isso, né? O companheiro cometeu um erro muito, muito grave de tentar fazer isso, deu merda, evidentemente, o Sarney já estava tão, desculpa a expressão, tão cagado, que saiu como um cara com menos prestígio até hoje, no final de mandato, né? Foi um grande, mas depois o Jair vai ter outra recaída. Que quando o Collor começa a despencar, ele também vai lá no Planalto apertar a mão dele. Ele passou, inclusive, pelo diretor nacional do PT. Teve duas pessoas que ponderaram na tentativa de ganhar ele. O Busquim falou, ó, Jair. O Jair falou assim, eu vou lá e vou chutar a mesa. Não é aquela coisa de bravata, não é futebol, né? E acho que é uma pessoa muito respeitável como dirigente sindical, mas muito cru em política, né? Nada contra ele como sindicalista, né? E o Marco Aurélio Garcia, que em tese falou, olha, não tem nenhum problema ético falar com um adversário como o Collor, mas é um erro político. Todo o diretor nacional do PT, não estou nem falando da CUT, do PT, foi contra o Jair. Ele sabe que ele apelou para ir? A autonomia sindical. Aí a vaca foi para o brejo, né? Então, esse tipo de erro foram conformando uma CUT conformada. Uma CUT de passar por dentro, de passar dentro das instituições e cada vez menos a rua. Com a Constituinte para cá, isso é uma característica em geral da esquerda, das energias todas irem para o institucional e menos a rua. É um processo político, mas que também a gente pode mudar. E também 90 já é uma época de muitas derrotas, né? E a eleição do Fernando Henrique vai ser um desastre para nós, porque aí tivemos que enfrentar outros problemas, tipo a briga contra as privatizações. E hoje, como é que está a sua vida? Olha, isso aqui, vê se dá para ler. 14 empresas investigadas, aparece aí não? Investigada por cumplicidade com a ditadura empresarial militar. Ontem, aqui são essas 14 empresas, são essas aqui, ó. São essas empresas. Daqui de Minas tem 3. Belgo Mineira? A Belgo, a Mannesmann e a Fiat. E a Fiat. Né? A pesquisa da Fiat foi encerrada ontem, junto com outras 9 empresas. Eu estou fazendo um ciclo de conversas aqui em Minas, porque aqui tem a Comissão da Verdade dos Trabalhadores, né? Tem muito apoio. E por volta de setembro vai ter um ato público aqui, vai estar o Ministério Público, vai estar a Secretaria do Trabalho, e vão estar os sindicatos, as centrais e as forças democráticas, direitos humanos. Por quê? Porque agora, entregaram o relatório das pesquisas ao Ministério Público, começa o processo de discutir reparação. O que é reparação? Reparação não é pegar dinheiro para cada um, não. Não é nada disso. Reparação é lá onde morreu o Guido Leão, lá em Betim, tem um monumento. Reparação é que nas escolas de Minas se faça um programa. O Guido Leão é o operário que durante a greve foi morto. Isso. Tem que deixar. Que essa pessoa, a gente fala assim, tem que ter mais cuidado, né? Mas, por exemplo, ali uma época também numa praça lá perto da fábrica, a segurança da empresa, mais os chefes, espancaram os grevistas. Tem que ter um monumento. Aqui foram espancados os grevistas, não sei o quê. Aqui não sei o quê. Ou seja, uma criança em Betim, ou uma criança em Monlevade, ou uma criança aqui em Contagem, não sabe, por exemplo, os males que as empresas fizeram. Por exemplo, a Mannesmann tinha um médico que ocupava tortura no DOPS, que era médico da fábrica. Tem um filme sobre isso, né? Quer dizer,
relações incestuosas com a polícia, a Fiat empregou, deu um cargo de gerência a um traidor, que foi o cara que entregou o Câmara Ferreira para ser morto lá, que era o segundo dirigente da Ação Libertadora Nacional, depois, o primeiro dirigente depois que o Marighella morreu, da guerrilha, entendeu? Deu um cargo importante ao cara aqui. E tem uma correspondência do Dobbs com a Fiat explicando isso. E a questão de nome de praça também, né? Não, tudo isso então. Mas o que vocês, trabalhadores mineiros, querem? Querem mudar o nome da avenida? Você sabe que está tendo uma polêmica aqui em Belo Horizonte, né? Tinha o viaduto Castelo Branco, trocou o nome de Helena Greco e na Câmara Municipal estão querendo mudar o nome para Olavo de Carvalho, não sei se é Olavo de Carvalho. Como é em Brasília com a ponte Alexandre Guimarães. O Mineirão chama Estádio Magalhães Pinto, né? É. Tinha que ser Estádio Tostão, Pelé, alguém do Cruzeiro aí para melhorar a relação. Então, né? Aí tem polêmica, pode ser o Reinaldo, né? Pode ser o Dadá, né? Não, mas falando sério, né? Fora do futebol, que é uma coisa muito séria. Eu acho assim, que programa educacional uma empresa dessa tem que financiar para que as crianças, durante 10 anos, façam uma redação a vida dos trabalhadores na ditadura, o crescimento da riqueza na ditadura, quer dizer, aulas, entendeu? Museus, locais de memória. O DOPS aqui está para ser reformado. Por que uma empresa dessa não pode botar aí 5, 10, 15 milhões para criar um local de memória onde... Porque tem as memórias dos trabalhadores, não existem no Brasil, não existem. Entre São Paulo, Minas e Rio, tem quase 60 museus importantes. Não tem um dedicado à história da escravidão. Um dedicado à história da escravidão. As pessoas não falam do escravo como trabalhador. Trabalhador não fala escravo. Não. Escravo é um trabalhador em condição de escravizado. A mina de Morro Velho aqui, no dia da Lei Áurea, tinha 2/3 de mão de obra escrava. Aí trabalham na frente de trabalho lá, uma galeria. O não escravizado e o escravo. Qual é o ritmo de trabalho? É do não escravizado ou do escravo? Claro que é do escravizado. Tá certo? Então, não tem a mão de obra escrava, né, na indústria, praticamente em São Paulo, mas também aqui, é substituída pela mão de obra migrante. Aonde que está a história da luta dos trabalhadores migrantes, que fizeram as primeiras grandes greves? A greve operária de 17. Aonde que está a resistência dos trabalhadores na ditadura Vargas? Aonde que está a resistência dos trabalhadores na ditadura militar na última? Então, esse conjunto de história dos trabalhadores não existe para a sociedade. Uma neta, uma filha de uma pessoa que foi desempregada muito tempo, acha que o pai era um bebinho, um alcoólatra, um vagabundo que não trabalhava, e às vezes o cara descobre 15, 20 anos depois que ele não arrumava emprego porque ele foi grevista. Esse livro aqui, ó. Tem a denúncia da Fiat? O que tem? Não, só antes da Fiat. Esse livro aqui é de São Paulo. Mostra muito a cooperação entre o empresariado, os militares e os pelegos. Aqui tem um documento, por exemplo, da Monarca, a fábrica de bicicleta, que foi importante, tipo a Calói. Ela pega 200 fichas de grevistas, não é militantes políticos, e manda para o DOPS. Esses 200 caras não arrumam mais emprego. É um peão que fez uma greve, acompanhou uma greve, ele nem tem noção que ele ficou desempregado porque ele era grevista. Vai descobrir isso hoje, quando vai no arquivo do DOPS. Né? No caso da Fiat, foi feito um trabalho muito importante. Você podia entrevistar aqui, ou a companheira Sofia, ou o companheiro Gustavo Seferian, que coordenaram, ou a Carol Delamore, são na equipe de coordenação da pesquisa da Fiat. São da UFMG? São todos da FMG, que pesquisaram e entregaram o relatório ontem. Eu até estou com um relatório público aqui, posso mandar um digital para vocês, é um relatório público. E agora tem um relatório fechado com o Ministério Público, que aí aparece o nome de pessoas que não é bom divulgar, pode ter pressão ainda hoje sobre elas, né? Mas a Fiat tinha um sistema de publicidade tão forte que está tudo arquivado, tudo não, boa parte arquivado lá em Turim, em Milão, na Itália. Foi feita pesquisa lá também, tá? Tem uma matéria que saiu no Intercept muito grande que motivou a origem do inquérito aqui. Mas a Fiat, a Belmo, a Mannesmann e o massacre de Ipatinga já estão arroladas em 400 páginas com outras empresas, quero falar do Poder de Sacaiaca, que cometeram crimes durante a ditadura, pela Comissão
da COVEN, que é a Comissão da Verdade de Minas Gerais, ainda do governo Pimentel. Naquele relatório já aparece isso. Já aparece isso. E aqui mesmo é uma grande invenção que é a Comissão da Verdade que continua trabalhando até hoje, que vai montar esse ato aqui lá para setembro, que são todos convidados. Você vai comer nem um pedaço de queijinho, não? Mas lá com a Câmara assim não é bom, porque você sabe que os reis, eu sou rei, né? Reis é aquela do Ravengar, né? Os sois reis? Sim. Então, os reis, quando viajam, tipo a rainha da Inglaterra, aquela que morreu, velhinha, que ninguém sabe se morreu ela antes ou se ela acabou morrendo antes, né? Mas ela tinha um monte de comida que não podiam servir para ela, pela foto não aparecer. Então, eu vou comer depois o queijo e tomar uma cachaçinha. Então é isso, né? Tem mais alguma contribuição maravilha, final? Maravilha. Então você nasceu em Goiás, foi para São Paulo, chegou lá em São Paulo, tinha sido preso em Goiás, fez uma bela luta lá em São Paulo. Combatemos o bom combate. É um cara sensacional, tem alguns defeitos, né? Né, Alisson? O cara torce pro Corinthians, o que pode fazer? Fazer o quê? Fazer o quê? Então, então é isso, né? Faz parte. Democracia e Tá aqui, toda vez que você vier aqui em Minas Gerais, né? Agradeço Sindágua muito o está apoio. aqui Agradeço muito o sempre apoio. discutindo essa história. Obrigado.